Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, eu proponho para vocês um exercício, tá, de aplicação dos conceitos que a gente viu até agora na disciplina, né? Eu aqui fiz e deixei os fios bem à mostra para não precisar fazer o esquemático, né? Eu acho que fica meio óbvio as conexões como a imagem tá. Então eu vou mostrar para vocês a execução, explicar o que eu pensei, e daí eu quero que vocês parem de assistir, tentem resolver, tentem fazer uma coisa análoga, e depois voltem para ver uma das possíveis soluções em que eu aplico algumas das coisas que a gente viu nas últimas aulas, especificamente estruturas, tá? Porque o exemplo de uniões eu provavelmente vou fazer na semana que vem, que a aula vai ser presencial, tá? Eu vou solucionar o trabalho que eu propus para vocês utilizando uniões, porque é um exemplo que a utilização dela salta aos olhos e facilita bastante, mas enfim. Então, primeiro, vou explicar o que é esse sistema, tá? Tem até um LED que eu não usei aqui, agora que eu me lembro, que eu me liguei, tá? Não tem problema. A ideia por trás disso é fazer um tipo de automação de alguma estufa, seja para cultivo de alguma planta, por exemplo, eu estou orientando um trabalho que o aluno está fazendo um orquidário, né? Mas pode ser também, sei lá, uma estufa para secar filamento, pode ser uma estufa para secar papel, que seja, né? E a ideia por trás disso, até eu poderia, né, fingir que o LED é a resistência, mas a ideia é que esse servomotor esteja ligado a algum mecanismo basculante que permita com que a circulação de ar aconteça e, consequentemente, a temperatura diminua, tá? Então, eu coloquei um sensor de temperatura aqui, bem simples, um TMP bem comum. Coloquei dois botõezinhos, por quê? Porque esses botõezinhos vão permitir a abertura ou fechamento total das basculantes. A ideia não é que não seja push buttons, né, mas que seja aquela chavezinha H retentiva, né, que tu suba, coloque para cima, ela fique para cima, né? Mas eu coloquei push button só pela simplicidade, tá? Outro detalhe, se fosse o sistema real, eu não ligaria esse servomotor diretamente aqui nos 5 volts do Arduino. Tá? Para esses servozinhos pequenininhos, até tem alguns aqui, tá aqui, mas enfim, até tu consegue, sem nenhuma carga, fazer funcionar, mas conforme tu vai exigir aí o torque no eixo, a demanda de corrente começa a passar dos limites aí que a USB consegue fornecer. Então, se aconselha, é claro, quando eu trabalho com servos e motores, alimentar com uma fonte externa, né? E, óbvio, conectando os comuns. Mas, enfim, então eu vou mostrar a execução. Tá? É bem simples. Lembrando, eu não coloquei não dei nenhuma funcionalidade para esse LED, mas poderia ter sido dado. Tá? O que vai acontecer? Conforme a temperatura sobe, ó, a basculante abre, né? Então, quanto maior a temperatura, essa basculante vai abrir mais para que o sistema estabilize, de certa maneira, em alguma posição. Tá? E eu posso, inclusive, eu não coloquei, eu poderia colocar um potenciômetro para regular o ganho em que essa basculante abre. Então, por exemplo, ela está setada com ganho fixo, então eu tenho uma proporcionalidade, mas eu posso diminuir essa proporcionalidade para que a atuação seja mais forte ou mais lenta. Mas, enfim, é um sisteminha de controle básico, tá? Que eu não consigo fazer funcionar porque eu não tenho a temperatura de fato variando. Mas o fato é o seguinte, ó, a minha entrada de temperatura é utilizado para controlar a basculante. Né? Então, na verdade, num sistema prático, eu teria uma realimentação, porque conforme a temperatura sobe, isso aqui abre, só que isso gera um efeito contrário, né? Na verdade. Quanto mais aberto a basculante, a temperatura iria diminuir, né? Então, na verdade, tem uma realimentação e o sistema se estabiliza. Os botões, pessoal, se eu pressiono um, a basculante fecha totalmente, e se eu pressiono o outro, a basculante abre totalmente. Então é uma coisa é um exercíciozinho bem básico mesmo para vocês. E eu peço que vocês apliquem os conceitos que vocês viram na aula, né? Então, é o seguinte, ó,
pausem o vídeo, olhem o hardware, né, copiem aí, façam as ligações, façam no Tinkercad de vocês e tentem fazer com que o programa tenha essa funcionalidade básica, tá? Voltem aqui depois para ver como que eu programei isso, né? Uma sugestão, tá? Até porque eu vou usar estruturas para fazer a leitura das entradas, tá? Beleza? Voltaram, né? Olha só, quem viu direto não vale, hein, pessoal? Tem que pausar e tentar fazer. Não adianta fazer depois de ver uma possível solução. Mas eu, claro, vou mostrar o meu código para vocês. Então, qual foi a minha ideia, tá? Até para aplicar a parte de estruturas. Obviamente, eu tenho que declarar as variáveis que eu vou utilizar. Então, como eu vou usar o servo motor, eu incluí a biblioteca servo, defini aqui uma variável servo, né, que vai ser a minha variável. A gente vai ver isso em integração 3, né, que na verdade isso aí é um objeto, não é nem uma variável propriamente, é um objeto. Tá? Eu usei de propósito um typedef aqui, para vocês verem como facilita um pouquinho. Eu defini um typedef para um inteiro curto sem sinal. Então, unsigned short int, e eu chamei esse apelido dessa variável usint. Tá? Por quê? Porque quando eu for declarar alguma variável desse tipo, eu só uso o usint, coisa que eu fiz aqui dentro dessa estrutura data_in. Tá? Depois eu criei uma estrutura. O que que essa estrutura contém? Qual foi o meu pensamento? Tá? Eu vou explicar para vocês. Eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma estrutura que contenha todas as informações cruciais de entrada do meu sistema. Quais são elas? O estado dos 2 botões e a leitura, né, a variável que está associada à leitura do meu AD, que está, obviamente, linkado com o TMP, com a temperatura do sistema. Tá? Então, eu defini essa estrutura 2 booleanos, tipo bool, né, botão 01 e botão 02, e declarei um inteiro curto sem sinal como a minha variável temp, embora não seja propriamente temp, isso aqui é só o valor lido pelo AD. Pessoal, é importante vocês entenderem o porquê que eu defini uma variável usint, não um int propriamente, tá? Por quê? Porque quando eu vou ler o meu AD, eu vou ter 10 bits de informação. O AD do Arduino, ele trabalha com 10 bits. Eu já devo ter falado isso em vários outros vídeos, mas eu vou repetir, né? Nunca é demais. Tá? Então, como eu tenho 10 bits de informação disponível, não tem por que eu declarar uma variável, um inteiro longo, por exemplo. Tá? Então, eu garanto que eu tenha o dado, né, que eu vou ler, no menor tamanho possível, que contemple aquele dado, né, os limites daquele dado, e no caso em C, o menor tipo possível é um short int, que tu define um inteiro com 2 bytes, ou 16 bits de informação. E eu coloquei sem sinal, porque o dado vai vir bruto, então eu sempre gosto de deixar sem sinal, até porque, como eu tenho 16 bytes de informação, na verdade não é o caso, né? Mas eu perderia, se eu não tivesse leituras negativas, eu perderia metade da minha representação. Tá? Mas eu gosto, assim, para leituras do AD, para não ter confusão, até para trabalhar com hexadecimal, muitas vezes eu defino as variáveis sem sinal. Enfim, tá? Então eu criei essa estrutura. Tá? Então eu só defini a estrutura que eu chamei de data_in, que aí que tá, pessoal. Quando eu efetuar a leitura da informação, eu vou ler tudo. Eu vou ler os estados dos botões e o meu AD, para ter numa tacada só os botões e a minha temperatura. Essa foi a minha ideia básica para aplicar estruturas, tá? Por isso que eu criei essa função, ó. Tá? Essa função, o que ela vai retornar? Uma estrutura data_in, que eu poderia ter feito até um typedef aqui, né? Eu poderia ter colocado typedef aqui embaixo, depois, né, da definição. Typedef struct data_in, né, data_in com underline na frente, ou enfim, para mudar o nome. Mas eu mantive struct data_in. Então, essa função que é ler entradas, ela vai retornar uma estrutura data_in. Tá? E ela não vai receber nenhuma informação, vocês vão entender quando eu explicar essa função. O que ela vai fazer? Ela vai criar uma variável auxiliar dentro da função,
né, do tipo struct dataIn, então eu estou criando uma variável desse tipo, tá? E simplesmente vou ler essa variável auxiliar. O que eu faço? Aux, que é o nome da estrutura, né, da variável, perdão, ponto, o nome do campo, que eu chamei de botão 1, eu vou ler a entrada associada ao pino 6, né, digital. Tá? Depois eu vou configurar aqui embaixo, vocês vão ver. Depois eu leio o botão 2, que está associado à entrada 7. Eu poderia ter usado até definições aqui, define, botão alguma coisa, sabe? Mas eu achei melhor deixar brutal, assim, vai funcionar. E depois eu leio a temperatura, ó. Aux.temp, eu vou ler a entrada a 0. E depois eu retorno, tá? Por quê? Porque eu vou retornar dessa função o que eu li. Simples assim. E vocês vão ver que essa construção é muito útil, né, na função principal, no loop, porque vai ficar meio óbvio quando eu ler o código, o que eu estou fazendo, mas depois eu mostro. E o que eu vou fazer? No setup, tudo isso aqui é preparação, né? Então, aqui começa as configurações. Lembre que o setup é executado uma vez só, né? Quando o Arduino reseta, ele acorda, vai executar o setup, faz as configurações e só faz uma vez enquanto estiver ligado, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu configuro a saída 2 como saída, o pino 2 como saída, que eu nem usei, que é o LED, né? Eu acabei esquecendo, fui fazendo ali, acabei esquecendo de usar. Poderia até tirar ele, mas eu deixei para caso vocês quiserem, por exemplo, se a temperatura subir muito, pá, liga um LED indicador ali que está havendo algum problema. Fica aí como tema para vocês. Configurei o pino 7 e o pino 6 como entrada. Eu tenho que fazer isso porque esses pinos eles estão ligados a botões, tá? Um detalhe importante que eu vi que alguns cometeram, não é uma falha, mas quando um pino vai ser usado como entrada ou saída digital, eu tenho que configurar ele. Se aqueles pinos eu vou utilizar como entrada ou como saída analógica, eu não preciso fazer nada, tá? A própria função analog write ou analog read faz essa configuração. Então, não se preocupem em dizer, por exemplo, no trabalho, que os pinos associados aos LEDs, eles são saídas se tu vai usar eles no modo analógico. Tá? Se tu pensou numa lógica de saída digital, daí tu é obrigado a configurar eles como saída digital, ou output, tá bom? Fica essa observação. E a última coisa que eu faço um attach do pino 12, que é o pino que eu liguei o servo, né? Na minha variável S1, né? Então, S1.attach 12. Então, eu estou anexando o pino 12 ao servo motor, tá? Isso a biblioteca já está pronta, tá, pessoal? Eu só estou usando a biblioteca padrão, inclusive, do Arduino. Comecei o loop, agora sim, é a partir daqui que vai o programa. E olha como ficou curto o programa, né? Não ficou nem um pouco longo, nem um pouco difícil de entender também, a não ser uma partezinha aqui que eu já explico para vocês. Então, bora lá. Struct data in dados. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável dados do tipo struct dataIn. Então, dados vai conter 3 campos, botão 01, botão 02 e temperatura. E daí, diretão, ó, o que eu faço? Eu leio as entradas. Então, perceberam como fica bem fácil? Ó, dados vai ser igual a ler entradas. A função vai criar a variável auxiliar, ler e retornar. E quando ela retorna, eu estou atribuindo ela direto a dados. Perceberam como é uma construção, na minha opinião, é uma construção bem simples e intuitiva. Tá? Então, depois dessa linha, dados vai ser uma estrutura, uma variável estrutura que contém o estado dos 2 botões e a minha temperatura, tá? A leitura do AD. E daí eu faço a minha lógica, bem simples. Ó. Se o botão 1 foi pressionado, e aqui vem uma observação, a negação aqui está associado ao fato desses botões serem ativo baixos. Ó. Se eu olhar aqui, ó, quando eu pressiono o pino aqui, quando eu pressiono o pino não, quando eu pressiono o botão, tá? Ele vai curto-circuitar esse ponto aqui com esse terminal que está aterrado. Se ele está despressionado, essa conexão aqui é interrompida, claro, né? E, na verdade, esse ponto está ligado no VCC via resistor de pull-up, que a gente chama.
tá? Coloquei 1K aqui, mas poderia ser até mais. Tá? O fato é o seguinte, quando eu pressiono, eu estou escrevendo aqui na porta, eu estou impondo aqui na porta o terra, né? Então, é ativo baixo. Quando eu pressiono, vai aparecer 0. Quando eu não estou pressionado, vai aparecer 5 volts ali, ou 1. Tá bom? Então, se o botão for pressionado, eu vou escrever o ângulo 0 no servo. Então, ele vai fechar. Ou abrir, dependendo da minha parte mecânica aí. Se o outro botão, se não, né, else, se o outro botão for pressionado, eu vou escrever 180, então eu vou para o outro lado. E se não, ou seja, se os dois botões não forem pressionados, eu vou fazer uma lógica. Eu vou explicar aqui essa lógica, é bem simples, na verdade, né? Eu estou pegando, deixa eu copiar aqui, ó. Eu estou pegando o dados, né, temp, que é o valor que eu li bruto do meu AD, e estou multiplicando por 180. Tá? Por quê? Porque é o meu ângulo máximo. Tá? E estou dividindo por 1024, que é o quê? Que é a minha leitura máxima do meu AD. Então, isso aqui faz as vias da função map, que eu detesto, porque daí faz com que vocês percam esse tino de fazer regrinha de 3. Muita gente tem dificuldade em fazer regrinha de 3 porque fica usando o map o tempo todo. Né? Isso aqui surge da regra de 3, né, que me indica que 180 graus equivale a uma leitura de 1024 no meu AD, ou seja, a temperatura máxima o cara tem que estar aberto toda a basculante. Tá? Então, dados, a temperatura que eu li vai dar um ângulo de quanto? Então, é isso que eu fiz aqui, é uma regrinha básica, né, de 3. Né? Eu devo ter coisa aqui no quadro. Não tem problema, deixa eu ir aqui para baixo, ô louco. Tá? Então, o que se faz é bem simples. Né? 180 está associado à minha temperatura máxima, que lida é 1024. É claro que esse 1024 vai estar associado a 1 grau Celsius aqui, que eu não fiz essa conversão para simplificar o problema. Né? Bom, então, a leitura que eu tive do meu AD é quantos graus? Né? Então, essa foi a minha pergunta. Então, vai ficar, ó, 1024x, isso é igual a 1080 vezes o LA. Né? 1080 não, 180, né? Viajei. Então, meu x tem que ser 180 vezes a leitura do meu AD dividido por 1024. Só que tem um problema aí, tá, pessoal? Tem um problema. Eu defini a variável dados.temp como uma variável short int. Tá? O que isso causa? Né? Qual que é o problema que isso pode causar? E no caso, causou, tá? É que eu tenho uma limitação. Eu tenho uma limitação de 60 e poucos mil, né? É 2 na 16. Tá? Então, eu consigo representar valores de 0 até 2 na 16 menos 1. Se a multiplicação do que está vindo em temp vezes 180 for maior do que isso aqui, dá problema. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um cast para long int, que daí são 32 bits de informação, para que esse produto não extrapole o limite de representação. Isso é bem comum de acontecer em códigozinhos quando a gente está fazendo e trabalhando com Arduino, né? Então, para evitar que isso extrapole, né, eu fiz um cast para long int, tá? Então, consequentemente, temp vai virar long int, 180 vai virar long int, e essa divisão eu não vou perder nenhuma informação, tá? E eu coloquei aqui vezes 2 porque esse é o ganho, seria o ganho de atuação na minha basculante. Como eu falei, é interessante fazer com que esse ganho seja uma variável, botar um potenciômetro ali, tá? Porque daí eu vou poder, literalmente eu vou poder controlar a temperatura. Né? Para uma temperatura X, conforme eu vou aumentando esse ganho, a temperatura que o sistema estabiliza vai mudar. Super interessante. Mas, enfim, a gente vai aprender isso na disciplina de controle. O fato é que isso vai funcionar redondinho, como vocês viram antes, tá? Mas eu vou tirar o cast
Eu vou tirar o cast para vocês verem que isso gera um problema. Eu vou tirar o cast aqui. Tirei o cast. Tá? E daí vocês vão ver que ele vai estourar a capacidade e voltar para zero, quer ver? Então eu tô vindo. Oh, nesse momento, o que aconteceu? O produto dados vezes 180 passou 65 mil e alguma coisa, que é o limite da representação do short int. Tá? E com isso ele voltou para zero, porque ele estourou a capacidade. Tá? Então ele vai crescendo, volta para zero, continua crescendo e assim por diante. Tá? Isso é bem comum de acontecer. Então, quando vocês perceberem esse tipo de situação, que eu estou crescendo, daí de repente ele volta, e daí ele volta, tá? Isso aí é estouro de capacidade de alguma variável. Como é que tu corrige isso? Tem que identificar primeiro qual que é o problema, né? Isso está normalmente em operações aritméticas, algébricas, né? Que no caso foi esse produto, e eu botei o cast para corrigir. Ô professor, tu pode fazer o contrário. Dá para tentar fazer? Dá, por exemplo, dividir e depois multiplicar. Matematicamente, não tem problema nenhum de se fazer isso. Tá? Só que daí entra aquele problema da divisão por números inteiros. Isso aqui não vai funcionar, vai ficar zerado o tempo todo. Opa, peraí que eu errei alguma coisa. Abri, fechei. Abri, fechei uma mais. Tá? Tá zerado, ó. Isso aqui não funciona. Por quê? Porque ele vai pegar o valor lido do AD, que vai de 0 a 1020, em 1023, né? E vai dividir por 1024. Tá? Então isso aqui vai ser sempre zero. Porque isso aqui é uma divisão inteira. Daria para consertar isso com cast? Daria. Eu vou pegar aqui e fazer um cast para float. Mas isso não é bom, eu já expliquei para vocês, operações com float, elas são feitas mais lentamente, né? Mas float. Porque daí isso aí vai retornar um float, vai ser multiplicado por 180 e depois vai ser truncado, vai funcionar. Né? Não. Tá? Então, essas nuances, esses detalhes é que a gente, como engenheiro eletricista, engenheiro de controle, tem que ter bem na nossa veia. Tá? Programar em alto nível, deixa para o pessoal da informática, eles que se virem lá, eles só têm isso para fazer. Né? A gente não, como a gente vai trabalhar com hardware, a gente tem que ter esse conhecimento de baixo nível para fazer as coisas como a gente quer fazer. Tá bom, pessoal? Tá? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer o exercício, conseguido entender ele, né? E é isso aí. A gente se vê semana que vem, não esqueçam. Tá? É aula presencial. Eu provavelmente, como eu já expliquei, eu vou resolver com vocês e explicar o T1, que a entrega é hoje, então cuidado. E era isso. Fiquem bem. Aquele abraço.